Muito bem, queridos. Agora, estudando o tópico 5, prejuízos. A expressão está separada por hífen e assim também se encontra no alemão. Isso é uma pesquisa que vai envolver forma e conteúdo. Forma, quando a crença de uma verdade é importante para alguém. Prévia, chamada de postulado. Ela não se fundamenta, ela se põe. É assim e pronto. Quando uma verdade é para alguém, uma crença em sentido de verdade, é importante para alguém. O que nós temos que fazer então é cuidar disso, entender isso, que conteúdos tornam isso autêntico e que conteúdos tornarão isso inautêntico. Por exemplo, para Thomas Hobbes, em sua obra O Leviatã, no século XVII, o homem é o lobo do homem. Isto é um pré-juízo, é um pré-julgamento. Mas ele justifica. Quem discordar de mim, e se responda: por que tranca seu cofre quando sai? Por que tranca sua casa? Por que anda armado? Isso é a prova, segundo ele, de que as pessoas são más, egoístas, mas não há nenhum defeito para ele. Isso é a natureza humana. Então vamos ter que encontrar um jeito de conviver uns com os outros, posto que é assim. Isto, partindo do postulado, do prejuízo de que o homem é mau, você vai encontrar, se tiver esse tópico determinante, todos os exemplos na vida para confirmar. Não porque foi o raciocínio que deu fundamento a isto, mas porque esta verdade procurou uma justificativa que lhe confirmasse. Isso vale para as ciências. Porque todo saber começa com uma crença. Isso é um dos princípios da filosofia das ciências. Resta saber se esta crença encontra fundamentação que justifique, que fundamente a hipótese inicial. Mas a hipótese é um princípio científico, é um princípio filosófico. O problema é quando não questionamos, não revemos a própria hipótese e só procuramos confirmá-la de uma maneira falaciosa que, pela inteligência humana, sempre é possível. Ou seja, qualquer verdade, crença de verdade, encontra justificativas plausíveis para aqueles que a sustentam. Peguemos o inverso de Hobbes, também no viés político. Jean-Jacques Rousseau, para o qual o homem é bom por natureza. Não bom no sentido de bondade, mas ele não é mau. Como seres da própria natureza, os animais, se eles matam, é apenas por sobrevivência, não por um desejo de apropriação do outro. Então é preciso, quando se verificam que as pessoas são más em sociedade, isso não é prova de que o homem é mau. Isso é prova de que o homem se afastou da sua origem bondosa. Então, é preciso recuperar no homem que tinha no estado de natureza essa ausência de bondade, em estado social. Por isso, por exemplo, diante de um erro capital, sei lá, um crime de homicídio, para Hobbes, se resolve tranquilamente. Morte, pena de morte. Porque se todas as regras anteriores ao medo da morte não foram possíveis de impedir uma pessoa de chegar a exterminar a outra, então não há conserto, porque o desejo de matar o outro é natural, mas a ação já vence o medo. Então não há o que fazer. Napoleão mostrava isso claramente.
aquele que quisesse se matar, inclusive para Hobbes isso era isso, até o suicídio não lhe pertence por direito, porque pertence ao Estado, já que somos irracionais. Então, se você tentar se matar, o Estado tem o direito e o dever de matá-lo, caso não consiga. Porque a morte, a vida é morte, como tudo na irracionalidade do homem, pertence ao arbítrio de um rei. Rousseau, com base no princípio de que o homem é bom, que a natureza é boa e que a sociedade nos corrompeu, tenta toda uma educação, daí Emílio, a fazer com que o homem recupere as emoções naturais ainda não corrompidas. O que faz com que tenha entre seus grandes discípulos o que mais tarde vai ser conhecida como uma educação construtivista, com base em Rousseau, com base na obra Emílio da Educação. Um dos seus mais importantes alunos é Pestalozzi, suíço, que vai pegar o princípio pré-julgamento, pré-juízo de Rousseau, de que a natureza é boa, e vai tentar uma educação que recupere no homem essa natureza. Bom, observe que ambos podem encontrar testemunhos e comprovações. Mas vamos falar em clínica. Quando uma pessoa nos traz, e de forma importante para ela, uma verdade posta. Primeira coisa, o que nós vamos investigar? O quanto isto é importante ou determinante. Aqui as aparências enganam, se não houver um espírito crítico de escuta, porque a obviedade é sedutora. A pessoa pode dizer, eu mato, eu não sei o quê, imagina, não faz nada disso. Ela pode dizer, se fulano fizer isso, eu me separo, e não separa. Então, nem sempre o fato de ter uma verdade, e atenção, uma verdade crível, não uma verdade qualquer, ela realmente acredita. Mesmo que seja uma verdade postulada na subjetividade e que não seja abandonada a sua crença, eu de fato creio, não significa que isso é importante. Entende? Digamos que uma pessoa tenha o pré-julgamento de que a cor negra é inaceitável numa relação amorosa, conjugal. E ela não abandone esse prejuízo. Olha que interessante. Não quer dizer que ele é falso. Ele é verdadeiro, mas não é determinante. Portanto, a forma existe, pré-julgamento, mas ela não é determinante. O conteúdo existe. Racismo, por exemplo, mas não é determinante. Acontece que um dia, sendo talvez um instinto sensorial, tópico 3, mais determinante do que o prejuízo, ela afirma esse discurso, mas um dia se apaixona por um negro. E aí fica um conflito no qual, sendo a sensoriedade determinante, ela pode até permanecer com o pré-julgamento, mas ele não impera, entendem? Outros desaparecem esse pré-julgamento. No entanto, quanto o prejuízo é determinante no partilhante, enquanto forma de ver o mundo, situar-se no mundo, existir no mundo, ela como que vê, encarna, realiza suas relações com o mundo via prejuízo. Então, se você quiser alterações nesse modo de ser, terá que ser via prejuízo. Se o prejuízo é, eu tenho que crer em algo ser verdade para mim, para então eu agir, pensar, sentir e tudo mais, o que eu tenho que fazer é estudar a historicidade dos conteúdos. Se o tópico 5, prejuízos, é determinante, e ela estava tendo prejuízos, conteúdos de prejuízos inadequados à sua autenticidade, o que eu tenho que fazer? A fazê-la abandonar os prejuízos? Não. Mudar o conteúdo. Uma pessoa que, por exemplo, crê em Deus, aí depois ela abandona. Não, Deus estava enganado. Deus não existe. Ela mudou o conteúdo, mas permanece metafísica.
Tenho certeza de que Deus existe, tenho certeza de que Deus não existe. Com base nisso é que elabora o sentido de realidade. Está claro? Dizendo isso, nós vamos aqui, recomendo fazer a leitura deste maravilhoso livro, chamado Verdade e Método. Esse é o volume 1. O volume 2 são as notas e comentários. Muito bacana ter os dois ao mesmo tempo. Traços fundamentais de uma hermenêutica filosófica, de Hans-Georg Gadamer. Outros pronunciam de outra maneira, pela editora Vozes. A hermenêutica é a arte, a filosofia da interpretação. No caso, que tipo de interpretação? Cujo significado não está na aparição do sentido, mas na história de construção do sentido, no contexto. Por isso hermenêutica, porque você não entenderá em qualquer discurso, verbal ou não verbal, um ato simbólico, uma afirmação, ali, no ato da afirmação, um sentido que lhe dê fundamento de realidade. Você terá que procurar na existência, existire, para fora, ao longo da história, o contexto no qual isso deve ser adequadamente interpretado. Portanto, se alguém disser, estive no estádio de futebol ontem e a coisa pegou fogo, você não vai ficar desesperado. Morreram muitas pessoas queimadas? Porque você entende que a expressão pegou fogo está contextualizada em uma época, em um lugar, tem início, tem fluxo, tem força. Portanto, os sentidos que alguns tentam recuperá-lo, como muitos religiosos fazem em citações bíblicas, de uma época e contexto e interpretação que já não fazem mais um sentido que era pulsante na sua fonte original e acabam sendo completamente e equivocadamente interpretados. É muito comum, por exemplo, ver em muitos discursos religiosos, cristãos de uma forma ampla, fazerem citações para justificar, por exemplo, o cristianismo, que é uma derivação de um tipo de judaísmo que considerava a universalidade do próximo como a si mesmo, incluindo todos, sobretudo o mais difícil de todos, o inimigo, para dar clareza de que são todos. Isso lá, recuperando os textos do Pentateuco judaico, Deuteronômio, sabe? E Levítico. Amar a Deus como a si mesmo, acima de todas as coisas, ao próximo como a si mesmo. Mas quem é o próximo? Quando os judeus separavam entre o que antes eram todo um povo só, os hebreus, houve uma separação entre as tribos dos povos de Abraão, em 12 tribos, ficando duas particularmente reunidas numa espécie de fidelidade radical ou mais tradicional às fontes históricas. Enquanto a maior parte da tradição do povo hebreu se abriu para outras culturas. E houve uma separação entre os povos hebreus. Aqueles que ficaram próximos da tribo de Judá ficaram assim conhecidos como judeus, mas eram hebreus. E os demais foram reunidos em torno de outro centro cultural forte do judaísmo, perdão, do hebraísmo, os samaritanos. Olha que interessante. Judeus e samaritanos pertenciam ao mesmo povo, então tinham a ideia do Deus único, por exemplo, tinham os mesmos prejuízos amplos, gerais. Mas agora se tornaram até inimigos uns dos outros com relação ao que significaria o próximo como a si mesmo. Quem é o próximo? Para os judeus, só os judeus. Para os samaritanos, não são os judeus. E para todos os hebreus, próximo não é romano. Assim como os gregos chamaram de bárbaros todos os que não eram gregos. Hoje uma expressão que a gente usa para quem não é civilizado.
Observem que nós temos, de repente, muitos pré-julgamentos comuns. Mas, na medida em que eles vão adquirindo historicidade, eles vão adquirindo, no sentido popular, uma personalidade, um jeito meu de interpretar aquilo e configurar no mapeamento das bases categoriais circunstância, segundo o assunto em foco, tempo, lugar e em relação a que temas específicos tratados, eu vou configurar os meus prejuízos. Aí eu posso dizer, por exemplo, eu não bebo. Aí eu estou com a cachaçinha, a Kátia. Mas como você falou que você não bebe? Não, eu não bebo no trabalho. Aí ele vai dizer, quem bebe, o alcoólatra, ou pré-julgamento assim, é aquele que bebe no trabalho. Eu bebo espaço, separação socialmente ou em casa. Então, vamos lá, eu não sou uma pessoa violenta, aí eu dou um soco na outra pessoa. Não, mas isso aqui é esporte. Entende? Mas mulher gosta de apanhar. Esta mulher não, porque esta aqui, aliás, passou uma novela há pouco, ou está passando, não, porque eu vejo a novela. Eu só fiquei sabendo que o rapaz se apaixonou por uma prostituta e tinha com ela fortes vínculos, mas apenas eróticos. Enquanto a mulher que ele desejava, por pré-julgamento, tinha que ser virgem e intocada. De tal maneira em que ele usou e abusou da prostituta e quando chegou o momento do casamento, falou, agora eu vou viver vínculo temporal, espacial, circunstancial, os seus prejuízos ditos importantes. Mas aí ele não podia fazer sexo com a mulher, porque o sexo violaria aquilo que ele admirava na mulher, a sua, seu pré-julgamento de valores. E no final da novela, não que eu tenha sabido, só ouvi dizer, ele acabou casando-se com a prostituta. Bom, olha que interessante. Elvis Presley teve algo semelhante na sua estrutura de pensamento, e falo à distância, claro, mas biograficamente, pelo que em comum sabemos, nos seus vínculos matrimoniais. Ele tinha atração pela sua esposa, mas quando ela virou mãe, prejuízo, já não poderia ser ao mesmo tempo mãe, elemento para ele sagrado, e mulher, erótica e sexualmente. Porque você não faz sexo com uma mãe, isso é nojento. Então, por um prejuízo, ele criou um conflito que, e aqui eu não sei o quanto eu estaria falando em relação a ele, biograficamente, ou numa historicidade, mas só à distância, vamos imaginar que no consultório coisas assim aconteçam. Eu amo essa pessoa, mas não posso tocá-la. Enfim, porque é, em princípio, uma questão importante no seu modo de existir que chamaremos de prejuízos. Tá claro? Esse é o tema. Para lidarmos com isso, a primeira coisa é desfazer o erro comum de que prejuízo é algo ruim, só se for econômico. É uma piada. Tem que explicar hoje em dia. Então a palavra preconceito, que é tão maldita, mal colocada, tem que ser revista. Preconceito, cujo sentido original é o mesmo que prejuízo, acaba tendo uma herança cultural de interpretação equivocada, de maneira a prejuízo ser algo ruim, pejorativo, que diminui o outro. É nesse sentido que Gadamer separa e coloca prejuízo com hífen separado da expressão preconceito. Para evitar esse esclarecimento, mas aqui ele esclarece que se trata de uma coisa só, chamada cultura ou história. Cada um de nós, quando elabora um pensamento com um recorte afirmado pela conjugação entre sujeito, verbo e conjugado, eu afirmo isto, eu nego isto, isso já vem, antes desta afirmação, com uma herança cultural. A própria linguagem pela qual você afirma ou nega algo já existia antes de você.
Aquilo que nós nascemos e vemos com espontaneidade e história no nosso cotidiano, que é a herança cultural, é óbvia para nós. Então, por exemplo, se eu ver alguém pelado na rua, isso será estranho. Porque já vivi numa época em que nos acostumamos a identificar a pessoa e a segunda pele da roupa, ou terceira. Mas já não seria se eu visse isso com obviedade. Portanto, nós temos que entender o seguinte: como todos os tópicos da estrutura de pensamento estão, via de regra, presentes em todos, todos temos emoções, todos temos prejuízos, todos vemos o mundo de uma certa maneira, todos temos alguma opinião sobre si mesmo. Todos os tópicos. Não quer dizer que eles são determinantes. Vamos ver então como os prejuízos, o que são eles e como eles podem nos ajudar a ir ao mundo do outro com hospitalidade. Na minha edição de 1997, eu faço aqui uma leitura comentada da página 407. Este é um livro muito bacana, repito, para vocês lerem nas férias. Eu leio um pouquinho cada dia. Ele nos ajuda a saber que, quando nós temos uma opinião que nós julgamos nossa, melhor, pessoal, ela é nossa. Grandemente ela já é uma herança herdada. E está carregada de prejuízos. Portanto, basicamente, o resumo deste livro é: aquilo que a gente sabe de acordo com o que aprendemos antes, é aquilo que nós herdamos e criamos sobre isso uma perspectiva. É o dito do marketing que nada se cria, tudo se recria. Ou, de outra maneira, tudo se cria a partir do pressuposto imensamente cultural. Identificar os prejuízos exige um estranhamento, um estrangeirismo. Por contraste. Porque se outra pessoa tem os mesmos prejuízos que eu, pela obviedade, sem o estado crítico, eu tendo a não reconhecê-la. Você fala que eu concordo previamente como estatuto de realidade, eu digo, eu nem vou parar para questionar, porque vamos partir daí, é óbvio. Técnicos de informática, por exemplo, eu tenho um amigo que ele é um garoto de programa, ele é técnico de informática, e ele me disse o quanto ele precisa exercitar este tópico, eu aqui traduzindo em filosofia clínica, para que ele faça um bom trabalho. Imagine um programador com extensa e profunda competência nessa área. Ele já parte de muitos pressupostos. Quando ele, então, vai conversar com uma pessoa que não é da área, pode acontecer de ele usar termos que são pressupostos, que são fundantes do discurso e do entendimento, e não esclarecê-los, como se fosse óbvio para o outro. O que acontece? Problema. Porque além de pobre, ainda fica sem linguagem ou erros de interpretação. Então esse amigo meu, ele aprendeu a perceber qual é o nível de estabelecimento de prejuízos que o outro tem sobre o assunto, para tratar a partir dos prejuízos do outro e não de si mesmo. Fantástico isso, né? Por exemplo, uma questão, a impressora não funciona. Alguns vão se sentir ofendidos com a pergunta e outros geniais. Você ligou a impressora? Liguei. Ela está ligada na tomada? Aqui está um problema. Se é óbvio, é cego. Laura,
no caso clínico que nós estamos estudando, ela disse literalmente, eu matei meu pai. Isso é um prejuízo. Prejuízo de morte, crença de assassinato, ela assassinou o pai dela. Agora, vocês já conhecem a história. E repito, a mãe lhe disse, você vai matar seu pai de desgosto, vá lá pedir perdão para ele. Não, ele que me ofendeu, ele que peça perdão. Num momento em que ele estava no hospital com cirrose fulminante, morreu em 1 semana. E ela, não tendo pedido perdão, ficou o pré-julgamento da mãe. Matar seu pai de desgosto. Faltou racionalidade a ela? Eu lhes digo, por a conhecer, não. Aliás, é uma pessoa de curso superior, formada em literatura, letras, e ela sabe que minimamente ela não matou o pai nos termos médicos, nem nos termos morais que eu vou lá e provoco a causa da morte da outra pessoa. Mas ela creu como uma verdade que ela matou o pai. E outros são assassinos porque deixam a chinela virada. Também mata o pai, sabia? Deixar a chinela virada. Se você acha isso uma bobice, cuidado. Algumas pessoas sofrem terrivelmente com isso. Agora vou lhes contar uma história triste. Quando eu tinha 6 anos, e eu sou religioso, desde outras vidas, e eu tinha uma herança católica de noção de pecado que tinham me passado por prejuízo, mas vinculado a emoções. E me disseram, sei lá como, eu cheguei à conclusão, mas convicto, de que se você somasse tudo, todos os pecados, você poderia ter como uma linha limítrofe para a separação entre o céu e o inferno no juízo final, quando você morresse, você poderia somar até 3 pecados. O quarto é danação eterna. Aliás, é no quarto que a danação acontece. Mas 3 pecados, eu pensei não sei o que. Isso é pecado. Cheguei à conclusão, uma bobagem que hoje eu jamais entenderia como pecado. Mas eu calculei e falei, não, isso é pecado. Eu falei, nossa, eu tenho 6 anos, eu já filosofava. Até eu ficar mais velho, se já aqui eu já cometi um, então o risco, a matemática é muito perigosa. Olha que eu nem sabia o que era adolescência, hormônios. Estava conversando com outro coleguinha, 2. Definitivamente eu tinha 2 pecados. Sei lá, se eu roubei uma balinha, alguma coisa, bobagem assim. Eu sei que de noite, conversando com esse meu amigo, eu honestamente, uma tal honestidade cheia de rigidez, calculei, não queria, falei, não, isso não é pecado, não, meu Deus, não deixa isso ser pecado. Mas eu falei, não, eu tenho que ser honesto, é pecado. 3, completei. 3 pecados. Eu entrei em tanto, não é desespero, é tristeza. Com 6 anos, eu não dormi à noite. Fiquei profundamente abatido porque a minha vida acabou. Olha que a minha vida, e ainda continua sendo, é feita de prejuízos. E se esses meus prejuízos estavam em estado de falência, não adianta me oferecer outras coisas, entendem? Eu posso cair no estado de alienação e compensar, mas há uma falência existencial. Ainda bem que eu saí disso. Mas o caso de Laura não foi assim. E é algo semelhante. Também pelos mesmos vieses religiosos. Então observem que com isso eu também posso criar outra ilusão. Aquele garoto ali de 5 anos, o Pablo, vou falar de um prejuízo dele. Quando em 5 anos eu fui chegar da faculdade e estava sozinho no apartamento, falei, filho, não saia para fora, não atenda a porta, blá blá blá. Não, porque tem bandidos aí e tal. Aí ele, garantido, me disse, por prejuízo, a gente vai dizer infantil, mas esses tais pensamentos mágicos continuam a existir na vida de muitas pessoas. Prejuízos, entendem?
Precisamos saber se ele é uma forma importante e depois se o conteúdo é adequado a essa forma, já que se ele não tiver um conteúdo, ele vai caçar outro, porque é o jeito dele se vincular ao mundo. E ele diz, não se preocupe, eu te protejo. É um prejuízo. Até que ponto outros prejuízos assim levam pessoas à clínica do tipo, eu vou me casar com ela porque eu vou mudá-la. Pode mudar, ou pode não mudar, mas não é uma questão mágica, exige historicidade. Algumas pessoas podem mudar de prejuízos, podem, outras não, mas entende que a gente tem que mapear? Então, olha o que diz Gadamer com relação a isto. Porque ele quer dizer, olha, não fique desatento à importância da questão. Você não está pensando tão originalmente. Você está carregado de prejuízos e não sabe. Diz ele, aspas, preconceito, fecha aspas, não significa, pois, de modo algum, falso juízo. Preconceito não é sinônimo de falso juízo. Pois está em seu conceito que ele possa ser valorizado positivamente ou negativamente. Em outras palavras, eu posso ter o preconceito de que você é uma pessoa boa sem conhecê-lo, ou eu posso ter o preconceito de que você é uma pessoa má. É tão preconceituoso julgar uma pessoa boa quanto má. Se isto vem por um postulado. E ambos podemos ter vantagens ou desvantagens. Imagina você considerar uma pessoa boa que é um bandido. Preconceito. Porque foi positivo, foi ruim. Entendem? Na página 408, e aqui são só recortes, né? Diz ele. É preciso distinguir os preconceitos gerados pelo respeito humano dos preconceitos por precipitação. Esse que o senso comum diz, isto é preconceito. Então agora há uma distinção ética. Vamos então, eu de minha parte, com uma leitura filosófico-clínica, fazer uma outra divisão. Melhor, outro critério. Palavra cujo radical também se encontra na palavra crise e ou criatividade e ou crítica. Vamos estabelecer um nível máximo, porque crise significa nível máximo de uma percepção. E máximo significa acrescentando mais alguma informação, ele deixa de ser o que era e passa a ser outra coisa. A metáfora da caixa d'água que está no nível crítico significa mais uma gota e ela não será mais a mesma. Vai derramar algo, vai acontecer. Então precisamos colocar essa linha divisória na qual o conteúdo de uma percepção no tópico 5, de uma verdade postulada por alguém, ela alterará do nível autêntico para o inautêntico. Como eu percebo esse limite crítico, que é o limite terapêutico? De duas formas. Um, pela forma. A pessoa vê o mundo pelo viés do pré-julgamento. É assim para ela, uma verdade. E eu não atendo esse caminho de conversação com ela. Não que eu vou contra. Mas se para este rapaz, por uma bobice que a mim me pareça, um ser humano não pode ficar descalço, e eu não respeitar esse pré-julgamento dele, se ele ficar descalço, o que acontece? Para ele, ele perde a sua humanidade. Ele é outra coisa que não humano. Consequências que pode ser de um pensamento, pode ser somatização, pode ser uma emoção, mas estão atreladas ao prejuízo. Então, primeira coisa para eu perceber um nível crítico, com criticidade, na escuta filosófico-clínica é
A forma percepcional do mundo de prejuízo é importante para ele? Se não, você pode discordar dele, pode concordar, mas não faz muita diferença. Porém, quando algo é importante para o outro, eu devo me perguntar o que é importante para ele. Prejuízo é importante? Não no momento instantâneo, na historicidade. É uma tendência no qual ele constrói, vincula seu mundo por prejuízo? Sim. Vamos aos conteúdos, segundo critério. Este conteúdo de prejuízos atende às necessidades? A forma que chamamos de autogenia, a mistura dos tópicos. Por exemplo, é um prejuízo via emoção? É um prejuízo vinculado ao corpo? É um prejuízo vinculado ao como o mundo me parece? Vamos dar exemplos? Prejuízo vinculado à sensoriedade e prejuízo vinculado à abstração. Me deem vocês exemplos. Uma pessoa com prejuízos sensoriais. Tomar leite com manga, bom. Por aí não dá para eu saber, porque isso pode ser só uma ideia abstrata. Se é sensorial, não vamos entender em corpo, vamos entender em corporeidade, ou seja, ela vê pelas sensações, ela caminha sentindo. Então, se ela age tomando leite com manga, sensorialmente, ela repercute nisso consequências existenciais, que podem ser, sendo o tópico sensorial também determinante, manifestações sensoriais. Cito a mim como exemplo. Sou vegetariano desde os meus 8 para 9 anos. Um dia, minha mãe foi matar um frango para fazer frango molho pardo. E todo mundo queria o tal frango a molho pardo, incluso eu. Mas ninguém queria matar. Aí um primo meu falou, eu mato, aquelas coisas de macho. E ele não sabia matar, nunca tinha matado, só queria provar a sua masculinidade. Não soube matar. Acabou que minha mãe teve que ir lá e fazer o serviço. Bom, poupo as cenas terríveis dos odores da galinha cozendo na água quente e os cheiros e tecidos, não vou tentar convertê-los aos meus prejuízos, que também são sensoriais, não só abstratos. O fato é que quando, mais tarde, o almoço estava pronto, todo mundo quis comer, mas ninguém quis matar. Aquilo para mim foi um choque tão grande, que eu falei, está errado. Se eu quiser comer, eu tenho que matar. Eu não quero matar, então não vou comer. Isso foi sensorial ou foi abstrato? Só por essa aproximação da minha narrativa. Abstrato. É uma lógica. E essa lógica é inclusa num prejuízo. Qual foi o prejuízo? Não pode matar. Não é não pode matar, isso foi consequência. Tem que haver coerência. Então, se uma pessoa estabelece, aí temos que entender o que é coerência para cada um. Pensar, sentir, pensar, agir, depende do contexto. Entende? Assim, eu mato, mas aqui eu posso matar. Aqui é o que eu não posso matar. Eu posso matar bandido, não posso matar ninguém da minha família. Lembremos que temos que contextualizar nas categorias, nas bases categoriais. Tempo, lugar, circunstância, assunto, relação. Eu elaborei naquele momento, por abstração, que havia uma incoerência de valores. Valores, que depois a gente vai estudar como axiologia. E criei uma regra, e a partir daí isso não me determinou. Essa determinância me revelou um jeito de ser. Mas com o tempo, por muito tempo, só para concluir, isso se tornou sensorial em mim. Ou seja, se eu tivesse o contato sensorial com a comida, inclusive por muito tempo couro, eu não usava couro, hoje eu vejo tranquilidade tanto em matar, quanto usar couro ou comer carne. Só que não é para mim. Reestabeleci sobre esta forma outra configuração.
O fato é que por um tempo, a sensoriedade daquilo, o cheirar, o comer, era uma violência ao meu modo de ser. Mudou o conteúdo. Voltou a ser abstrato. Essa mudança, vocês podem vê-la, e eu apresento teoricamente ela num café filosófico que está no YouTube, chamado Ética Animal, com uma doutora em ética animal, formada na Inglaterra, e que nós discutimos esse tema. Aí eu apresentei uma leitura que eu aprendi com Khalil Gibran, que ele me apresentou uma resposta formal da questão da ética do prejuízo no comer animal. E ele diz o seguinte, e aqui eu separo a diferença entre contradição e incoerência. A contradição é natural em nós. Eu concordo, já discordo, eu concordo e discordo ao mesmo tempo, mas a incoerência é no sentido de autenticidade, como um todo. Então diz ele, se eu tiver que matar algum animal para eu sobreviver, então que eu agradeça a este animal, claro que ele diz com toda a poesia, que eu o abençoe e ao mesmo tempo, pelos mesmos critérios de coerência, eu me coloque também a ser sacrificado quando uma vida maior do que a minha for exigir a minha morte para ela viver, pelos mesmos princípios. E a morte desse animal é a minha vida. Então que a minha morte também alimente outras vidas. O mesmo desapego que eu terei à condenação ao animal, terei para comigo também. Falar, opa, isso me respondeu o problema. Olha que interessante, eu não voltei a comer carne, passei a usar couro. Comer carne para mim é sensorialmente inaceitável, mas eu não... hoje eu poderia comer carne, sem trair meus prejuízos. Vê como mudei o conteúdo, mas eu não mudei a forma. Porque qual era a forma antes e depois? Coerência. Eu não quero matar, então não vou comer. Agora eu posso dizer, não, eu poderia matar, mas eu não quero matar. Mas eu posso morrer com a mesma forma como mataria outros. Ou seja, minha vida é tão útil quanto a do animal. Então eu posso ser sacrificado. Então para mim está tudo bem, eu não tenho problema com isso. Então observem, é um exemplo de que temos preconceitos. Eles são importantes? Dito isso, eu encontrei em mim, na autenticidade, uma forma e mantive essa forma alterando conteúdos. Sua questão, depois a do querido. É sim, talvez eu esteja enganado. Dá a impressão que o prejuízo é uma armadilha conceitual. Eu sei que não é. Você pode me dar um exemplo no prejuízo de uma armadilha conceitual? Sim. Para não fazer essa bagunça. Mais tarde nós vamos estudar um tópico, ali, tópico 15, 17, a armadilha conceitual, que significa não algo necessariamente ruim, mas um estado de aprisionamento ou de imobilidade do ser. Eu não posso mudar o meu jeito de ser. Se isto for um prejuízo, implica em eu não posso mudar este prejuízo. Isso sou eu. Entende? Com conflitos ou não. Mas eu posso ter uma armadilha conceitual na sensoriedade, não no prejuízo. Eu mudei meu prejuízo. Só que eu continuo não gostando de abacaxi. Meu corpo vai recusar o abacaxi. Então, por mais que eu queira comer abacaxi, eu vou passar mal. É uma armadilha conceitual, uma imobilidade numa forma de ser sensorial, mas não necessariamente num prejuízo. Isso é uma forma. Outra forma. Uma pessoa pode ter o prejuízo importante e depois ela deixar de ser importante. Uma pessoa que era muito religiosa e depois deixa de ser religiosa. Então, a força determinante daquilo deixa de existir. Quando eu falo em propensão existencial ou inércia, é uma tendência, mas não quer dizer que não possam haver mudanças. Não acontecem magicamente, porque um carro a 100 por hora não para, não altera a sua historicidade por um simples querer. Ele tem uma história que o conduz. Sim, querido. O que você falou naquele monólogo dele lá,
e sobre, por exemplo, a mulher que não fala que todo homem não presta, né? E essa verdade dela que em tese seria uma verdade precária, mais ou menos isso. O senhor colocou só verdades convicções subjetivas. Quando o senhor, dentro do seu preconceito, seu exemplo de preconceito, o senhor fala que deixa de comer carne, deixou na época, Sim. de idade, porque para comer tem que matar, o senhor criou uma verdade absoluta, não uma verdade precária. Ah, sim. Aqui estava Lúcio se referindo não ao conteúdo, mas à forma. Isto é, vou substituir os termos por é importante ou não é importante para a identidade existencial. No caso do senhor é determinante, né? Sim. Comer carne. Ou não? É determinante. Só que, eu diria não é determinante, é importante. Determinante é a coerência, é prejuízo. O conteúdo é que este conteúdo, comer carne, é importante, mas não é determinante. Se eu tiver que comer carne para sobreviver, etc., tudo bem. Mas por nada eu, hoje, alteraria essa minha busca pela coerência. O que significa que eu, ao me tornar incoerente, não é que não seja possível, eu entrarei em inautenticidade com consequências muito ruins e fragilizantes do meu ser. Então, o que o Lúcio quis dizer quando nós universalizamos para todas as pessoas, porque vale para umas e não para outras, eu corro o risco de tornar algo que a mim é verdade, mas para o outro é precário. Então nós não podemos universalizar prejuízos. Um exercício de retirar essa obviedade é o olhar estrangeiro. Se alguém vai a uma cultura ou a um modo de ser muito diferente do seu, vai ter um contraste, um choque, né? De comportamentos, valores, sensações. E aí coisas que você nunca imaginava, porque não estava na sua intencionalidade interpretativa, vai observar e vai dizer, como isso é possível? E vai ver que não só é possível, é vida. Continuando, professor, o senhor citou o exemplo de que não, em absoluto não come carne, não é isso? Quando, por exemplo, essa minha visão ela é flexível, um exemplo. Ok. Eu como carne de boi, tomando como termo de raciocínio, eu como carne de boi, eu como carne de porco, eu como carne de javali, porém eu não como carne de coelho porque eu tenho dó de matar o bichinho. Eu tenho dó que o bichinho morreu. Como é que encara isso? Ótima questão, que boa. Primeiro, não patologizando nem salvando isso com elementos universais. Então, eu terei sobre isso um olhar de atenção e ir à historicidade para entender o que significa, como se significa, que vínculos isso surgem para a ideia de empatia com o coelho e não empatia com o javali, e encontrar na sua historicidade elementos para isso. Você entendeu o que eu falei? O javali é um animal não domesticado, assim, né? Ok. Como o boi, por exemplo, que foi criado para crescer, morrer, né? O javali nem tanto, né? O coelho também muito menos. Porém, essa pessoa não distingue o animal que foi feito para ser produzido de série para satisfazer o homem, né? O animal teoricamente selvagem, que seria o javali, e o coelho também é selvagem, e ele também não come, quer dizer, ele não distingue. Olha que bacana. Só pela sua fala, sem enraizar, pelo menos as suas justificativas estão num nível de prejuízos. Este é selvagem, este não é selvagem. O próprio conceito do que é selvagem não foi explicado, ele foi posto para a partir daí explicar porque um se come e outro não. Se isso se justificar como historicidade, não compete a mim uma resposta essencial para dizer esta é a essência dele, mas respeitar esse jeito de ser na medida em que ele é autêntico. Agora, se esse jeito lhe causar inautenticidades, você pode até dizer, eu não como isso, está tudo bem, mas não estará. Veremos esses efeitos na própria historicidade.
Então, o que eu faço é respeitar esse modo de ser e perguntar, isso tem a ver com um assunto no qual a potência de vida dela está ameaçada? Ou deve ser aumentada, potencializada? Vai medir a possível prejudicialidade? Isto, inautenticidade, exatamente. Do contrário, é só um detalhe. Não há um caráter que, em princípio, seja normal ou patológico. Qual o problema de ser simplesmente um critério ou outro? Não é a questão em jogo, mas sim o que potencializa ou não. Eu vou reler agora algo que eu já fiz esse comentário, mas é importante agora. Mais uma vez. Página 415, diz ele. Na realidade, não é a história que pertence a nós, mas nós é que a ela pertencemos. Expliquem isso. Não é a história que pertence a nós, mas nós é que a ela pertencemos. E repito, isso é uma universalidade que não vou aplicar a todos. Mas quando o prejuízo é importante, sim. Então o que significa? Nós pertencemos à história e não a história pertence a nós. Repito com a metáfora do carro. A 100 por hora. 100 por hora, tirando essas propagandas que diz que de 0 a 100 em 2 segundos, vamos pegar um Fusquinha, de 0 a 100 vai aí alguns minutos, ou não. Quando a gente fala 100 por hora, eu não estou falando de um ato instantâneo, eu estou falando de uma história. Uma história de inércia. E se ele quiser parar essa história ali de repente, eu vou parar o carro agora, só porque quer vai parar? Não. E se ele for sair da história ou da estrada, só um pouquinho, acha que ele vai só um pouquinho? Não. Então a força que movimenta a autenticidade, por assim dizer, deste carro ser um carro em movimento, não é o ato isolado, é a história de existência que já foi construída, ou que se revelou na construção. Significa, portanto, que quando discordo de Gadamer que universaliza isso para a condição humana, mas o recoloco na condição terapêutica existencial do universo infinito de singularidades. Quando prejuízos são determinantes, e lembremos, prejuízos associados a outros tópicos, prejuízo emocional, prejuízo valorativo religioso, prejuízo abstrato, prejuízo sobre concepções de mundo, quaisquer tipos de prejuízos. Quando o prejuízo é importante, a minha força não está no ato de revelá-la, mas ela tem historicidade. Então, se a pessoa tem um prejuízo, como a Laura, e é um prejuízo religioso, que se tornou inautêntico, pecado, salvação, e ela entrou nessa de pecado, com o ato de ter matado o pai, não dá para desmatar o pai só porque eu alterei o prejuízo, dizendo, não, você não matou seu pai, ele morreu de cirrose, é uma questão médica. Não. O que eu tenho que fazer? Estudar a história e o modo desse prejuízo. E não trocar um prejuízo por outro sem história. Não façam isso em casa. Mas eu já vi um desenho animado da Pantera Cor-de-Rosa. Ela estava em um casebre, no alto de uma montanha, e, não me lembro, esse casebre caiu do penhasco, a casa inteira estava caindo. Viu mesmo num desenho do Pernalonga. E ele falou, agora eu vou morrer, porque está caindo a casa toda lá embaixo. Quando a casa chegou pertinho do chão, ele saltou da casa para o chão. Aí ele não teve a queda que a casa teve, ele só teve a distância que ele pulou da casa para o chão. Eu vi o mesmo com perna longa. O avião estava caindo. Aí, quando estava pertinho, ele saltou do avião. Então a distância que ele saltou foi curtinha. Isso vale para a história?
do movimento, do peso, então não vale para a história e o movimento do peso de uma estrutura de pensamento, do peso existencial. A força de um tópico determinante é uma historicidade. Não digo que não mude, mas não sem consequências. Portanto, entender a historicidade é entender a força propulsora da sua vida. Daí vamos ao caso Laura. Página 68, 69. Se ela tinha um prejuízo vinculado, e eu pesquisei, a uma concepção católica de ser, o que eu tinha que fazer? Estudar os prejuízos católicos, grosso modo, não dela, da base categorial, da cultura anterior a ela, da história, no qual ela fez uma interpretação específica. Como eu, que sendo cristão, peguei uma interpretação de cristianismo aos 6 anos e fiz uma resolução com ela. Então, o que eu hoje posso fazer, ou quem fizer a clínica comigo, vai tentar entender esse tal cristianismo não no meu olhar, na riqueza de possibilidades, tipo, é esse livro? Então tem 1 milhão de formas de lê-lo, mas eu tenho que conhecer isso aqui. Eu tenho que ir às bases categoriais. Depois, rico de uma possibilidade múltipla de prejuízos, de conteúdos, voltar ao olhar da forma dela e pensar, existe um outro conteúdo mais adequado a esta forma? Mais autêntico? Foi o que eu fiz. Se ela se culpava pelo cristianismo, eu pensei, engraçado que ela vê no prejuízo do cristianismo a culpa, eu vejo no mesmo prejuízo o perdão. Porque ela vê o fato e só vê culpa, e eu vejo o fato e vejo o perdão. Está no mesmo categoria de prejuízo de forma, mas o conteúdo é diferente. Então eu pesquisei na historicidade dela quais são os elementos de interpretação de pré-julgamentos que davam a ela uma interpretação de culpa e reforçavam isso. Descobri, depois nós vamos ver no tópico 28, interseção entre estruturas de pensamentos, que o olhar dela religioso vinha de uma construção interpretativa dos prejuízos da mãe. E que existia um outro olhar de prejuízos também católicos da avó. E que o da avó tinha mais a ver com ela, ou seja, por exemplo, prejuízos vinculados à sensoriedade, no qual há um sagrado no prazer. E já a mãe, o prazer corpóreo era pecaminoso, e o prazer tinha que ser mais abstrato. Acontece que, nesta menina, a configuração da estrutura de pensamento implicava em prejuízos fortes, vinculadas à sensoriedade que nela era forte. Como resultado, se ela fosse seguir o jeito da mãe, o que ela viraria? Inautêntica. Então, eu procurei ajudá-la a ver com os olhos da avó, por uma construção que depois eu mostro, mas que tem muito de sensoriedade, e fui atrás desses elementos. E aí, mais adiante, isso vai se reforçar com mais evidência, mas eu esclareço desde já. Eu peguei uma das figuras fundantes do catolicismo, talvez a fundante do catolicismo enquanto instituição, Cat Holos, Igreja Universal, a pretensão de ser universal. Nem o próprio cristianismo, Cristo, a Igreja, Pedro. E quem, senão este, negou Cristo 3 vezes? Então, se alguém vai ter que ir para o inferno, é Pedro, e dá na primeira. Mas é curioso que justamente ele é que funda o cristianismo, enquanto instituição pai da igreja. Então o pai da igreja é feito de erros, e esses erros de aprendizagens, e aprendizagens de evolução. Razão pela qual o errar não é uma condenação, é uma outra. Eu peguei o mesmo prejuízo, estou mudando o conteúdo.
Errar é uma forma pedagógica. Busquei até na palavra que para ela, literatura, era importante. O Erich Fromm, no livro O Espírito da Liberdade, faz uma releitura dos livros hebraicos, o Pentateuco, incluso o Evangelho, e ele recupera termos no sentido original do aramaico e na tradição judaica. Ele faz isso como um grande historiador e como um grande filósofo, e ele vinha de uma tradição judaica, porque seu avô era um dos grandes rabis na Alemanha. Resultado, eu mostrei para ela que a palavra pecado, originalmente na tradução, na sua origem, ela não significa errar, ela significa não acertar. Não há uma substância do mal, há uma ausência do bem. Razão pela qual o erro significa errou a flecha, não acertou. Então eu coloquei isso, fui colocando para ela e recuperei dentro da mesma forma, dentro do mesmo conteúdo, grosso modo, de religião, dogma cristão, mas mudei os elementos interpretativos, sem desrespeitar o prejuízo dela, fonte da sua depressão. Bosco, você pode ler para a gente o caso clínico? Olha, eu descobri o que o mundo um dia aprende. É preciso dar um tempo de vez em quando, em qualquer tipo de relacionamento, que é a saudade valorizar que é para a saudade valorizar o convívio de novo. Senão, ninguém aguenta. Até Jesus, de vez em quando, deixava os discípulos sozinhos e depois encontravam de novo. Acho isso corretíssimo. Olha que interessante, aqui vinculado à categoria tempo e espaço. Para ela, ficar o tempo todo com uma pessoa era enjoativo, era desgastante. E ela era católica, então o que ela faz? Até Jesus Cristo, de vez em quando, se afastava de todo mundo. Olha como ela elaborou. Eu tenho que trabalhar com o olhar dela e não com o meu. Então, a saudade é um elemento positivo no vínculo ético das relações. Ficar com saudade é bom. Afasta a mecanicidade, o desgaste do convívio. Então, de vez em quando, é bom ficar longe. Olha que interessante. Então, o pai dela morreu, ele está longe. Vou aproveitar isso e reconstruir essa noção de estar perto e estar longe. E fiz o mesmo com relação à mãe, porque se ela ficasse longe da mãe, já que ela matou o pai, estaria abandonando a mãe, pecado de novo. Então vamos fazer o seguinte, conviva com a mãe um tempo, depois fica longe, depois volta de novo. De tal maneira a dar tempo e espaço para que essa depressão perdesse força, já que ela estava o tempo todo convivendo com a mãe na depressão. Então era um jeito inautêntico. Reorganizei no tempo e no espaço o prejuízo dela e ela passou a ter mais vida e força. Bacana isso, né? Por exemplo, falei, olha, por que você não fica os fins de semana na casa da sua avó? Fins de semana. Ela não abandonou a mãe, mas não está lá o tempo todo. Aí dá a saudade da mãe, dá para que ela recupere com a mãe um vínculo sem o desgaste do prejuízo ruim, porque não abandonou. E eu fiz o mesmo com relação ao espaço da casa. Se ficar junto com a mãe, aumentava nela a lembrança de que ela matou o pai porque foi a mãe que disse isso? Então vamos fazer o seguinte, e aproveitando que ela perdia o sono durante o dia e ficava acordada à noite, um efeito que acabou na depressão nela ocorrendo, então ótimo. Durante o dia você fica no quarto iluminado, com o cachorro, cria um roteiro de elementos que favorecem os prejuízos positivos dela. E durante o dia não frequenta a casa onde a mãe está. Então ela fica ao mesmo tempo com a mãe, mas distante, fisicamente. Depois eu fiz isso temporalmente. Então, observem como eu tentei rearticular os prejuízos dela de um modo que ela fosse autêntica. Como é que eu fiz isso? Bola de cristal? Alemão? Aprendi alemão dela? Historicidade, pesquisa e respeito ao jeito único de ser histórico dela. Dúvidas, questões?
Assim, ó, no caso, Laura, o prejuízo dela era religioso? Religioso fundamentalmente. Aí, quando necessário mudar o conteúdo, aí eu busco a religiosidade. Eu tenho que respeitar o modo de autenticidade dela. Em algumas pessoas, que não o caso da Laura, eu poderia encontrar um outro prejuízo que não religioso, caso os elementos religiosos sejam altamente tóxicos para ela, mas mantendo a forma do prejuízo. Se percebe que é tóxico para ela, prejudica o prejuízo? Sim, aí eu mudo o conteúdo, mas tenho que manter a forma, porque é desse jeito que ela vê, se conecta ao mundo, cria intencionalidade de interpretação. Entende? Dúvidas, questões, gente? Com a aula de hoje, acham que podem prestar mais atenção nos prejuízos das pessoas? Façam esse exercício durante a semana até a próxima aula. Assim, vejam filmes, observem pessoas ou a si mesmos e separem. Até que ponto, como o mundo me parece, uma ideia de que o mundo lá fora é assim, é importante. Se é importante, pensem, qual é o conteúdo que é importante? O que alimenta ou que desnutre? 2. A relação sensorial e abstrato. Isso é importante? É determinante? Tem que ser cuidado. Eu não posso alimentar o corpo pela boca sem pela boca. Coloca a comida assim no pescoço, não entra. Então só vai entrar se for do jeito dela. E se ela é sensorial, tem que ser via sensoriedade. Dizer eu te amo não serve. Tem que passar a mão no rosto. É sensorial. É pelo calor, pelo frio. E se ela não faz isso sensorialmente no próprio corpo, ela pode fazer isso no outro. Então você esquenta, você cuida do sofá, você arruma a casa. É o jeito dela ser sensorial. Se ela é sensorial via música, não vai ser sensorial pelo toque. É o jeito dela que formalmente ela se vincula ao mundo. Ela conecta ao mundo assim. Se é abstrato ou se é sensorial abstrato, como? Mapeia. Até chegar a um ponto, as tendências. Pode mudar, se mudar a gente muda a interpretação, mas enquanto é forte uma tendência, cuide dela do jeito dela. Aí você pode tanto prejudicá-la quanto fazer bem, porque este é o canal que vai direto na força íntima. Emoções. Só porque é emotiva não quer dizer que alimenta. Essa forma é determinante, qual é o conteúdo? E aí entra uma dieta. Uma dieta de emoções adequadas aos conteúdos que são autênticos. O mesmo para prejuízos. E sempre casa em uma forma com outra, porque é um ser vivo. Prejuízo emotivo, prejuízo intelectivo, é um prejuízo sensório. Sabe? Prejuízo sensório. Esse cheiro é ruim, eu não consigo conviver com esse cheiro. O corpo tem como pressuposto essa verdade. Pronto. Respeitemos. Respicere, do latim. Olhar para. Então vamos ao outro do jeito dele e seremos hóspedes na casa alheia, como gostaríamos de ser recebidos em nossa própria casa. Muito obrigado a vocês pela aula de hoje. Espero que ela tenha enriquecido um pouco mais sobre a arte de ir ao outro.